Oi galera, bom dia, tô de volta com vocês, Pedro Júnior, autodidata e pesquisador. Hoje vou falar sobre o estômago, vou falar sobre esse órgão que é muito importante para a nossa saúde. Se você não tem aí um estômago legal, trabalhando bacaninha, bonitinho, nos conformes, então você com certeza terá alguns problemas. O importante você saber do estômago é que você precisa ter um estômago saudável. O estômago ele é revestido por uma camada protetora muito poderosa para resistir e sobreviver a um meio muito ácido. O pH no estômago ele está entre 1,5 e 2. Sendo que o pH neutro é 7,45. No estômago, o pH é 1,5 a 2, ou seja, é muito, mas muito ácido. Isso devido à presença de ácido clorídrico e algumas enzimas que são importantíssimas para a quebra de todos os alimentos que nós ingerimos. No estômago, o ácido clorídrico e essas enzimas, eles quebram todos os nossos alimentos que nós ingerimos para ficarem em partículas menores e assim seguirem o seu trajeto para o duodeno, para o intestino delgado e depois para o intestino grosso, tá ok? Mas no estômago nós precisamos que ele esteja com um pH entre 1,5 e 2. O pH do estômago ele não pode ser mais alto do que 2,5, 3. Porque aí o que acontece é que os alimentos não serão digeridos tão facilmente. Então a presença de ácido clorídrico quando você se alimenta é muito importante. Há alguns problemas relacionados que algumas pessoas não produzem a quantidade adequada de ácido clorídrico para o estômago. E essas pessoas têm alguns problemas, tipo inchaço no estômago, problema de sensação de que a comida ela não está se digerindo. Isso, na verdade, são sintomas de alta de pH no estômago e falta de ácido clorídrico. As pessoas quando vão ficando um pouco mais envelhecendo, quando vão ficando um pouco mais idosas, né, vão perdendo essa produção de ácido clorídrico no estômago. E existe um problema muito sério também, que são as úlceras estomacais e o gastrite. Na maioria dos casos, o gastrite e a úlcera é causado por uma bactéria que se chama Helicobacter pylori. Essa bactéria, ela sobrevive no meio ácido, mas na maioria dos casos ela está presente e causa lesão, sendo gastrite ou úlcera, porque na verdade o pH do estômago está um pouco alto, cerca de 2,5, 3. E isso faz com que essa bactéria ela se desenvolva, né, originando mais ainda as colônias de bactéria e ataque a parede do estômago, a mucosa do estômago. E isso, na maioria dos casos, é por falta da produção de ácido clorídrico, porque é impossível para a bactéria Helicobacter pylori viver em um meio ácido de 1,5, que é mais ou menos o padrão do estômago. Então, na maioria dos casos, quando há a presença de muitas colônias de bactéria Helicobacter pylori, é porque o pH do estômago está um pouco mais alto. Os tratamentos convencionais são feitos com bactericidas, ou seja, com antibióticos. Agora, o problema dos antibióticos é que, além dos antibióticos eles atacarem as bactérias ruins, tipo a que nós estamos falando sobre ela, os antibióticos também eles agem contra as boas bactérias do nosso intestino, acabando com elas também. E não só isso, algumas pessoas usam até mesmo antiácidos, pensando que na verdade é excesso de ácido.
Mas na maioria dos casos não é excesso de ácido. Quando há uma grande produção de ácido clorídrico, a bactéria não sobrevive, ok? Então o que se tem que fazer é aumentar o ácido, porque na maioria dos casos o pH está alto. Então a gente tem que baixar esse pH estomacal para o ponto determinado de origem, que é 1,5 até 2 no máximo. Nesse caso, a bactéria ela não sobrevive e na maioria dos casos o gastrite e a úlcera ela vai desaparecer. E como é feito isso naturalmente? Se faz naturalmente esse processo, acredite ou não, é você usando o suco de limão de manhã juntamente com óleo de coco. Você pode usar óleo de coco e o limão. Você não precisa tomar o limão junto com o óleo de coco, mas você pode usar os dois separadamente. Mas uma das melhores formas de elevar o ácido, ou seja, contribuir para que se produza mais ácido clorídrico, no caso da bactéria, é usando o limão e usando o óleo de coco, a manteiga de coco. É uma das formas naturais de resolver esse problema. É claro que isso aqui não é um vídeo médico, isso aqui são apenas dicas e você deve procurar o seu profissional de saúde. Mas na maioria dos casos, esses tratamentos, eles funcionam adequadamente, tá certo? Então, o que você precisa saber é que o pH do seu estômago precisa estar em uma posição de origem. Se ele subir, esse pH, se ele aumentar, acaba tendo problemas e origina então o problema da gastrite e o problema da úlcera causado pela bactéria Helicobacter pylori. Eu estou falando sobre a gastrite ou a úlcera causada pela bactéria Helicobacter pylori. Alguns especialistas dizem que existem outras causas para úlcera e para gastrite, tipo estresse, comida, alguns tipos de comida que você ingere que também causa esses problemas. Mas o estômago é a parte do corpo que é mais ácida, tá ok? Então essas foram as dicas para hoje. Grande abraço para você e até a próxima.